Olá, gente! Um bom domingo para vocês. Estamos de volta, como eu prometi no domingo próximo passado, né? Estamos agora aqui às 18 horas, entrando aqui no ar nossa aula sobre a continuação. Aliás, no domingo próximo passado, como eu falei, a gente deu início a uma nova série, talvez não tão longa quanto as outras, e hoje vai ser a continuação, a parte 2, já deve estar aqui embaixo, né? A parte 2 sobre o seguinte tema: os diferentes nomes da festa das trombetas. Só para você lembrar, se você está pegando a aula agora, você tem que assistir a primeira parte, a de domingo passado, do dia 27, hoje é dia 3 de setembro. Então você tem que ouvir a primeira, porque eu fiz um resumo rápido sobre as 7 festas importantes de Israel, que ela tem que ter uma aplicação para a Igreja de Jesus Cristo, obviamente. Isso aqui não é só uma aula bíblica histórica, ela tem que ser aplicada hoje. O que eu não sou judeu nacional, mas as festas, elas têm implicação espiritual para mim, para você. Então, as 4 primeiras festas, você vai ver isso na parte 1, elas já aconteceram. Faltam 3. E a 5ª é a que nós vamos dar hoje. Vamos falar mais profundamente sobre a festa das trombetas. E como eu disse, existem diferentes nomes para a festa das trombetas. Ela, para mim pessoalmente, eu não quero dizer que as outras não são importantes, mas esta festa, ela vai determinar agora a 6ª e a 7ª festa. Ela é muito diversificada, é por isso que o tema é quais são os nomes paralelos a essa festa. Então vamos lá. A festa das trombetas, ela ocorre sempre, você pode ver isso na Bíblia, no primeiro dia do mês de Tishri. Eu tenho que falar primeiro, sempre no lado de Israel, então não adianta eu falar já do nosso calendário, por exemplo. Era o mês de Tishri do calendário judaico, no 7º mês, sempre no primeiro dia do 7º mês, isso no calendário judaico religioso, porque no calendário judaico civil era no primeiro mês. Então, eu não quero que você perca tanto com isso. O mais importante é que esse dia do calendário judaico, para o nosso calendário gregoriano, é o nosso calendário, né, que é completamente diferente do calendário judeu. Essa festa, no nosso calendário, ela vai acontecer agora, já estamos no mês de setembro, né? Vai ser entre os dias 20 e os dias 22, tá? Isso é importante. Por quê? Porque ela obrigatoriamente tem que ocorrer numa lua nova. Eu acho que eu comentei alguma coisa na semana passada, mas nós vamos ver isso aqui de uma maneira mais proveitosa. E a lua nova era considerada a noite mais escura do ano, ok? São detalhes que você tem que entender. De todas as festas, essa festa é celebrada por 2 dias. A Páscoa era celebrada num dia, o Pães Ármores num dia, a festa das primeiras num dia. Ela era durante 2 dias. Porque o povo judeu, como não sabia quando a lua nova ia entrar, então eles tinham que ficar de olho, tinham que esperar. Até porque naquela época, todo judeu, essa festa, ninguém podia faltar. Eles tinham que esperar o ano até que o povo judeu ao redor do mundo daquela época, e até hoje, teoricamente também, qual era a ocasião da lua nova. Então eles davam 2 dias. E como a lua nova você não podia calcular ela com precisão, qual o minuto, se era no dia 20, se era no dia 21, do dia 21 para o 22, então
eles faziam isso. Então, quando aparecia a lua nova, imediatamente, né, começava a festa das trombetas e ela durava exatamente 2 dias. Agora, uma coisa muito importante é que essa festa, isso está tudo no Torá, era um tempo de descanso solene para o povo de Israel. Por quê? Qual é o primeiro objetivo dessa festa? Era alertar o povo judeu que estava chegando o dia da expiação, da proximidade, ou seja, o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. Lembra dessa festa? Que ainda não aconteceu, é para o povo de Israel. Isso vai acontecer no final dos últimos 7 anos da nossa era. Quem está andando agora, quem vai dizer, o que o pastor está falando? Não estou entendendo nada. Então volta, assista a primeira parte. Essa festa das trombetas era para alertar a gente, olha, não sabemos quando vai ser a festa, né, da expiação, do Yom Kippur. Era como a salvação do povo judeu. Eles tinham que ter o perdão dos pecados. Nós já temos, essa festa para nós já aconteceu, né? Ela tinha um outro nome também, era a festa do Yom Teruah. Eu não tenho quadro aqui, porque eu estou aqui, né, no lugar que a gente tem, mas se você quiser, vai anotando aí. Era a festa do Yom Teruah, ou seja, o dia do shofar. Shofar é aquele, né, um chifre de carneiro que eles... Não, depois a gente coloca aí, eu não sei, vai ter alguma animação aí, depende aí da inspiração aí do Marcos. Mas era aquele chifre de carneiro que eles tocavam e, né, para dar o início da festa. Era também o dia do despertar do som da trombeta. Olha quantas características importantes. Segundo a tradição judaica, para dar o início do toque do shofar, porque a festa ela tinha um momento de começar, né? Ela não começava assim do nada, é igual uma festa de casamento. Tá lá o pastor lá na frente e na hora que a noiva chega ali, todo mundo fica de pé, aí o oficiante diz, nós vamos começar agora o casamento de fulano de tal. Toca a música, aí começou. Da mesma forma, como eles não sabiam, quando a lua nova aparecia, viam 2 testemunhas, eu já falei isso, entravam lá, ó, já pode começar a festa. Tocava o shofar e era dado o início, né, com a aparição da lua nova. Isso acontecia lá em Jerusalém. E, na verdade, na Bíblia fala sobre isso. Eu vou ler rapidamente aqui o Salmo 81. Existem muitos textos na Bíblia. No Salmo 81, no versículo 3, o salmista diz assim, tocai a trombeta na festa da lua nova. Olha só, no tempo apontado da nossa festa. Os salmos falam, trombetas, isso tudo, a gente vai lendo, mas nem entende. Então, esse aqui é para mostrar para você que a festa da trombeta, ela tinha que ser numa lua nova. Ou seja, lua nova é o quê? É o início de alguma coisa nova. Então vai pegando aí, porque tem aqui muitas coisas importantes, tá? Então, como eu disse, era a única festa que era celebrada na lua nova, porque ela determinava o princípio de alguma coisa. Vamos lá então. Eu vou aplicar o tema, né? Quais são os diferentes nomes da festa das trombetas? Ela tem, na verdade, elas estão ligadas a várias coisas, tem muitas características importantes sobre a festa das trombetas. Se eu vou pegar, eu peguei aqui, eu tive que fazer uma pesquisa com o próprio nome em hebraico e, obviamente, em português para você entender, ok? A primeira característica era que essa festa chamava-se a festa do Teshuvah. Eu não vou soletrar aqui não,
Mas o techuvá é a mesma coisa que arrependimento. Ou seja, arrependimento é uma característica importante para quem quer, como povo judeu, eles era uma festa de alerta para preparação para o Yom Kippur, então eles já tinham que viver em arrependimento. Eu ia falar no final, mas eu já vou dizer por que eu estou mostrando estas características. Todas estas características da festa das trombetas, elas estão, presta atenção agora, diretamente ligadas ao arrebatamento da igreja. Porque eu vou falar daqui a pouco. Paulo disse, ao tocar da última trombeta, os mortos, vai haver o arrebatamento da igreja. Mas primeiro eu tenho que entender a parte do ritual, ritualística, como era em Israel. Então, para que a igreja seja arrebatada, e eu vou provar para você que vai ter que ser numa festa das trombetas, precisa de o quê? O que você precisa fazer para entrar nessa festa, espiritualmente falando? Você tem que andar em arrependimento. Não adianta ser religioso, falar de arrependimento. Não, você tem que viver uma vida diante do Senhor de arrependimento. Para isso eu vou falar com mais detalhes. Eu já apresentei na última aula aqui mais 14 temas diferentes e nós vamos falar muito sobre isso. O segunda característica era exatamente o Rosh Hashanah, que significa a cabeça do mês, ou seja, na cultura judaica eles acreditavam que o Rosh Hashanah era uma comemoração do nascimento do mundo. Eu não vou entrar em detalhes aqui agora porque não é o momento, ou seja, era o início de alguma coisa nova. Então, se você quer ser arrebatado, vai aplicando isso. Você tem que se arrepender e nascer de novo. Para começar num mundo novo. Então veja como todas as festas de Israel, elas têm conexão com a igreja. A terceira coisa, eu só vou falar por alto porque não adianta explicar tudo agora porque não dá em uma hora. É a festa do Yom Teruah. Se eu falar Yom Teruah, como eu já falei no início, é literalmente o dia do despertar da trombeta, ou seja, do shofar. Então, quando começa ali, algo novo vai acontecer, ok? O dia de Yom Teruah. Outra coisa, é a festa também do Yom Hadin. Depois eu vou fazer uma coisa, eu vou botar isso como eu botei por escrito, depois que a gente tiver, eu vou botar durante o Facebook, durante os próximos dias. O Yom Hadin era o dia do julgamento, o dia do juízo. É a mesma coisa, característica da festa das trombetas. Aliás, a igreja tem que saber que vai haver um juízo de Deus, um julgamento. Como Israel, a mesma coisa. Bom, a outra característica é que a festa das trombetas, ou do Yom Teruah, como eu disse, é a festa do Hamelech. Ou seja, essa palavra significa, dentro de um contexto da coroação do Messias. Para Israel ele ainda não chegou, mas para nós ele já chegou. Então, nessa festa tem muito interessante, porque o Messias será coroado. E eu vou explicar na sequência o que vai acontecer. Porque a gente sabe que Jesus vai chegar e vai começar um novo mundo para aqueles que se arrependeram na era da igreja e vai começar um novo reino. Então, tudo isso está embutido na cultura judaica, que é a mesma coisa, a cultura da igreja. Outro nome é Yom HaZikaron, que significa o dia do memorial, ou seja, o dia para se lembrar como memória. E eu tenho certeza que estas características todas, e principalmente quando o Messias chegar para Israel, como já chegou para a gente, eles jamais vão se esquecer disso. E a gente sabe que essa festa
vai ser para eles, vai ser exatamente no dia da expiação. Por isso que a festa das trombetas, pessoalmente, ela é a mais abrangente, porque ela abrange coisas tremendas. E é um dia de memorial realmente. Por outro lado, é o dia também da angústia de Jacó. Fala sobre tribulação. E olha, o povo de Israel, o remanescente, vai se converter no final da grande tribulação. Veja como tem uma conexão. E o povo de Deus, muitos vão também. Nós já estamos começando a viver as dores de parto. Essa que é a verdade. Então, aos poucos, eu só estou dando aqui a relação do que significa os nomes característicos dessas festas, realmente com a igreja. Outra coisa, fala também sobre a abertura dos portões, ou seja, o dia que os portões se abrem. Já que nós estamos falando de uma nova, que Jesus vai voltar, eu já estou aplicando aqui para a gente. O reino de Deus, vamos dizer assim, vão abrir os portões, eu não sei exatamente como vai ser, mas nós vamos começar um reinado com o Senhor durante 1000 anos. E os portões serão abertos para o povo judeu, eles têm já o entendimento deles e que não vem ao caso aqui e agora. A minha preocupação é usar a festa das trombetas de Israel, como eu disse, e aplicar para mim hoje, na prática. Agora, olha como parece que tem uma sequência, parece não é. A outra característica é que na festa das trombetas em Israel, eles chamam de Kidushin Nezuim. Eu sou mais ou menos bom no hebraico, para não dizer péssimo, né? Kidushin Nezuim, que significa cerimônia de casamento. Olha, quando o Messias voltar ou quando Jesus voltar, nós sabemos, né, para aqueles que andarem em arrependimento, nasceram de novo, que passaram pelo julgamento do tribunal de Cristo, né? Acabou a grande tribulação, Jesus vem e vai arrebatar a igreja e vai começar o quê? A festa das bodas. Tudo tem ligação. Festa, cerimônia de casamento. Outra característica, a ressurreição dos mortos. Eu disse, isso é para os judeus, mas é para nós também. Fala sobre o quê? O arrebatamento. Falar em ressurreição dos mortos, os mortos vão ressuscitar e vão ser arrebatados. Estas aulas eu vou dar em detalhe nas próximas aulas aí, que vai durar algum tempo. Mais uma característica, a última trombeta. A festa das trombetas, daqui a pouco eu vou falar, elas eram tocadas durante aqueles 2 dias, né, da lua nova. Ela era tocada por 99 vezes durante esses 2 dias. E quando ia se encerrar a festa, era tocada a última trombeta, que era a 100ª trombeta. Então, na última trombeta falava-se sobre o arrebatamento, ok? Falava para os judeus o retorno do Messias e para nós é o retorno de Jesus que já veio. Ou seja, era o toque do chofar. Você que já assistiu a primeira aula, você já está vendo que Jesus vai voltar numa festa das trombetas, né? Agora, pastor, tá vendo sentido. Mas espera, eu não comecei a falar, isso aqui é só um resumozinho. Por último, não, tem mais uma. A festa das trombetas é a festa do Yom HaKezé, ou seja, o dia escondido. Isso faz alguma referência à igreja, um dia escondido. Que dia vai ser? Está escondido. Ou seja, é o dia que ninguém sabe o dia e nem a hora. Você já viu essa expressão na Bíblia? Quando é que Jesus vai voltar? Quando é que o Messias vem? Ele vem no dia que ninguém sabe qual é o dia e a hora. Isso era uma expressão idiomática lá. Então, por isso, e usando todas essas características,
Você pode ver que a festa das trombetas que vai acontecer, eu não estou dizendo que Jesus já vai voltar nessa, mas vai se preparando aí. Tomara que ele não volte nessa. Obviamente que não, porque a gente sabe profeticamente que outras coisas têm que acontecer. Mas olha, se não for esse ano, essa era uma festa anual como as outras. Você pode ter certeza de que no próximo ano ou no ano, eu vou explicar melhor. O importante é que você cumpra todas essas características. Eu não sei se tem 12 ou 13 aí que eu falei. Quem não se preparar para essa festa não vai ser arrebatado mesmo. E eu vou explicar isso com outras parábolas. Muito bem, vamos continuar. Eu vou pedir que você abre comigo 1 Tessalonicenses, porque agora, como eu falei na semana passada, eu tenho que usar algumas referências de Paulo, referências da Bíblia, não só do Velho Testamento, para falar sobre o arrebatamento. Que, aliás, está uma confusão geral aí na internet. Tem quantos arrebatamentos? Ah, só tem um. Jesus vem e vai buscar. Não, tem 1, 2, arrebatamento secreto, arrebatamento, isso, aquilo. Por isso que eu estou entrando em detalhes, porque na hora que eu falar alguma coisa, você vai ter base para entender. Você vai entender, por isso tem que ir devagar. Não adianta, desculpe, muitos gaiatos evangélicos chegam, falsa doutrina, não tem arrebatamento, isso, é só um só. Falam em 10 minutos, não embasam sobre nada, não tem base nenhuma. Por isso que eu vou falar aqui muita coisa, vou usar as festas da trombeta. Aliás, na próxima aula, se não me engano, eu vou falar sobre o ritual do casamento judaico na época de Jesus. Se você não entender, e tem que ser cumprido literalmente, de maneira espiritual para a gente. Então esse é o meu cuidado. Agora, se você acha que não tem, quiser, tá, fecha, desliga, vai embora. E se você já tem a sua opinião, mas a pessoa sensata, ela ouve, vai até o fim e depois tira as suas conclusões. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Eu vou ler, deixa eu ver aqui, versículos 13 a 18. 1 Tessalonicenses 4, deixa eu ver aqui, de 13 a 18. Depois eu vou ler mais 2 versículos, que eu dou na hora. Que vai ser na continuação, que vai ser o capítulo 5, né? E versículo 1 e 2. Paulo está falando aqui, deixa eu falar rapidamente antes de ler. Ele está falando, aliás, 1 e 2 Tessalonicenses, ele fala muito sobre a segunda vinda, sobre arrebatamento e tal. Ele está falando sobre o dia do Senhor, o dia do arrebatamento, o dia de tribulação, dia de juízo. Então vamos ler lá, palavras de Paulo agora, para você entender, como eu disse, a festa das trombetas está ligado. Paulo explicou muita coisa aqui, mas temos que ter outros textos também. Não queremos, versículo 13 a 18, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Tinha alguém dormindo? Não, essa expressão significa, ou seja, aos que morreram. É uma outra, é uma versão, é a mesma coisa. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Porque quando morre uma pessoa que a gente ama, né, a gente diz, morreu, acabou tudo. Paulo diz, não, para nós cristãos, isso vai ser o início de tudo. Então ele estava escrevendo para os Tessalonicenses, dizendo, não fiquem tristes como os demais, como os ímpios, que acham que morreu, acabou tudo, né? Por quê? Aí ele está explicando, pois se cremos que Jesus morreu na festa da Páscoa e ressuscitou, olha só, tudo tem a ver. Ele usava as festas para escrever isso. E ele ressuscitou, né? Assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem.
Ou seja, o que ele estava dizendo? Que nós cremos que Deus vai trazer, através de Jesus, os que morreram e que creram em quem? Nele. Então, quem morreu, passou para o arrependimento, Jesus vem trazer, vai começar uma vida nova. Aí ele continua explicando. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. 2 pontos. Uau! Paulo, quando escreveu isso aqui, eu acho que tocou uma trombeta lá, alguém. Pá! Palavra do Senhor. Olha o que ele diz. Nós os vivos, ou seja, ele estava crendo até aqui, porque Jesus pode voltar daqui a 10 anos, 2 anos, 1 ano, numa festa das trombetas, e alguém vai estar vivo, né? Pessoas vão estar vivos. Então ele está dizendo, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Em outras palavras, Paulo estava dizendo, nós, os que estivermos vivos, não vamos estar adiante daqueles que já morreram em Cristo. Porque quem morreu em Cristo, nós já estudamos, foi para onde? Para o centro da terra, estão no paraíso. Você tem que pegar as outras aulas. Estão aguardando a ressurreição para quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar esses mortos. E quem estiver vivo vai receber um novo corpo. Tudo isso está aqui, porque eu já estou tentando explicar aqui. Então, no versículo seguinte ele diz, porquanto, ou seja, consequentemente, o que vai acontecer? O Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, agora grifa aí, ouvida a voz do arcanjo, né? Na hora que Jesus vier, ele tem que vir numa festa das trombetas. Então ele tem que esperar o quê? Tá aqui. E ressoada a trombeta de Deus. Jesus não vai sair lá do céu assim, sabe de uma coisa? Eu tô achando, eu vou lá embaixo buscar meu povo. Não, ele... tudo, eu já dei uma aula aqui no livro de Hebreus, diz que tudo que acontece na terra é reflexo do que existe no céu de maneira viva. Existe um tabernáculo no céu, como existiu o tabernáculo de Moisés aqui na terra, que era uma mostra assim, muito fajuta, vamos dizer assim, em relação ao verdadeiro tabernáculo celestial. Então, quando Jesus descer para arrebatar a sua noiva, no céu vai ser um momento solene. Né, como diz aqui, o Senhor, dada a sua palavra de ordem, o Pai vai dizer agora, vai acontecer para acontecer lá embaixo na terra, a festa da lua nova. Então, na hora certa, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus lá, que vai ser... Lembra na festa da Páscoa? A festa da Páscoa estava acontecendo em Jerusalém, na mesma hora, Jesus sendo crucificado. Na mesma hora que começaram a matar o cordeiro lá, Jesus, o cordeiro vivo de Deus, estava morrendo na cruz. No mesmo minuto. Foi entre 12:00 e 3h da tarde. Gente, Deus, ele é milimetramente falando, sei lá se existe essa palavra, ele faz o que acontece aqui na terra, o céu vem e concorda, e o que está aqui, o que está no céu, está aqui embaixo, o que está aqui embaixo está lá em cima. Então, na hora em que tocar a trombeta numa das festas aqui em Jerusalém, que vai ser no templo, Paulo diz, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, estou continuando a ler, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Estes mortos são os cristãos que estão no paraíso, porque tem muitos ímpios que estarão no Hades, no inferno, eles não vão ressuscitar agora não. Já dei aula sobre isso, mas já que eu estou falando aqui, pega uma aula extra em 30 segundos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos o quê? Arrebatados
juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que foram arrebatados. E vamos para onde? Para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Paulo está escrevendo a carta, não acabou a carta. Agora ela continua, olha o versículo seguinte. Só que o versículo seguinte é o capítulo 5, né? Se tira, a carta continua. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Irmãos, versículo 1, 2. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão. Opa! O que Paulo está falando? Ele falou aqui, de repente ele entra com esse argumento aqui, dizendo, irmãos, eu não vou alongar muito essa carta, mas eu tenho que mostrar para vocês que isso vai acontecer exatamente como ele acabou de relatar. O Senhor vai voltar na festa das trombetas e tal, os mortos vão ressuscitar primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados e tal. E ele ia explicar, ele disse, gente, relativamente aos tempos e às épocas, vocês já sabem. Ele estava falando da festa das trombetas. Ele estava falando dos tempos das festas judaicas. Ele disse, por quê? Porque Paulo era judeu e ele estava falando para um povo que também entendia, pelo menos na maioria, eles já sabiam sobre as festas judaicas, que Deus havia ordenado. Então Paulo disse, lembra as festas judaicas? Bom, vocês já sabem, aplicam isso que eu falei. Então, a última trombeta aqui era o quê? Era a trombeta que era tocada no final da festa das trombetas. E era essa que foi tocada no céu. Eu botei aqui mais um texto para que você veja que era exatamente isso. Em Levítico capítulo 23, no versículo 24, isso já vinha lá desde Israel, não é uma coisa nova. Levítico 23, 24, olha o que Deus falou para o povo de Israel há milênio, 1000 anos, 3, 4 mil anos atrás. Fala aos filhos de Israel dizendo que no mês 7º ao primeiro dia do mês, ó, a mesma coisa, não muda o dia. Lembra que eu comecei a aula falando do mês de Tisri? O que vai acontecer? Não, nesse mês tereis descanso memorial com sonido de trombetas, santa convocação. Olha só, o Deus que fala na época de Paulo é o mesmo que falou na época de Moisés, é o mesmo hoje, vai ter uma festa de trombetas agora. Eu vivi nos Estados Unidos, você sabe, há algum tempo, e nesse período, o povo de Israel não trabalha, ficam lá, é um momento solene, toca-se trombetas e tal. Isso se repete, mas tem que ser assim. É uma santa convocação, né? Memorial, sonido de trombeta. Mais um, em Números. Números capítulo 29, no versículo 1, fala também sobre isso. Semelhantemente, número 29, 1. Tereis santa convocação no 7º mês do primeiro dia do mês. Gente, que Deus tremendo é o nosso. Tudo tem um tempo certo, um propósito, tem uma época, né? Tem um tempo. Deus não faz as coisas como o brasileiro. O brasileiro faz tudo nas coxas, em cima da hora. Não, na hora a gente dá um jeitinho. Espera mais um pouquinho. Não tem que esperar. Deus disse que é naquela hora. Eu vou explicar isso de maneira prática. Tá lembrado da parábola das 10 virgens? Eram 10 salvas. 5 se prepararam e 5... na última hora a gente dá um jeito. Aquelas 5, eu acho que eram cariocas. Com certeza. Na hora que o noivo chegou, pronto, prepara. Não, fechou a porta, elas não estavam preparadas.
Deus faz as coisas certas na hora certa, no tempo que Ele determinou. Para Ele isso é uma santa convocação. É no primeiro dia do mês de Tisri, no mês 7º do primeiro dia. Tereis descanso, né? Aliás, não, estou lendo Números 29. Tereis santa convocação no 7º mês do primeiro dia do mês. Nenhum trabalho servil fareis. Nem vai dar tempo, porque quando começar a festa das trombetas vai parar tudo. Mas como era ainda o convite, como eu falar, você não pode fazer nada nesse dia, porque o judeu fica esperando, será que o Messias vai voltar? Então não trabalha, não fique ocupado com outra coisa. E diz, será para vós dia de sonido de trombetas. Então eles tocavam trombetas naqueles 2 dias, né? E agora veio, não. E a última trombeta não veio. Então, para muitos judeus era um alívio, né? Porque eles não estavam preparados para o dia do shofar. Como eu disse no início, durante os 2 dias eram tocadas 100 vezes o shofar. E isso acontecia, só uma dica, nos 2 dias. E o toque do shofar eles tinham 4 tipos de toques diferentes, eu não entendo. Por exemplo, todo mundo sabe que para acordar de manhã no exército, tem alvorada, né? Tem um toque. Se é um toque para baixar a bandeira, é outro tipo. Até hoje acontece isso. Tem um toque para guerrear isso, aquilo. Na festa das trombetas, eles tinham 4 toques diferentes. E os 3 primeiros tipos de toques, eles chamavam de tequiá, era o toque para despertar, ó. Aí começou a festa. Eles tinham o toque do teruá e o toque do shevarim. Apenas para mostrar, eu peguei isso e você tem que entender que são coisas importantes. E isso acontecia, repetia 3 vezes, e repetiu isso por 11 vezes. 3 vezes 11 dá 33. Durante toda a festa, eles tocavam 99 vezes estes 4 toques durante o dia, porque, né? Por isso que era um dia solene, eles estavam aguardando o dia do nascimento, do arrependimento, se preparar para isso. Eram só rituais. E quando terminava, já estava terminando, presta atenção, porque isso tem aplicação para a igreja. Quando tocou os 99, o último toque era diferente, era especial. Não tinha nada a ver com os 99 toques anteriores. Chamava-se o Tequiá Hagadolá. Hagadolá. Era um toque mais longo e forte. Porque ia encerrar, a festa ia terminar, então não era aqueles toquezinhos. Não, era... E abaixava aí, encerrava a festa. E será que o Messias veio? Não. Porque, como eu disse na primeira aula, Jesus veio nas 4 primeiras festas no dia certo. Então, o Messias vai vir para Israel no dia... Eles estão esperando, eles não sabem. Estão agora, no dia 22, 23, 24. Solenidade, ninguém faz nada. Estão aguardando, se preparando. Né? Mas, olha só, na verdade, vamos aplicar aqui, vamos voltar, né, ao nosso texto. Essa última trombeta aqui, que era tocada no final da festa, na cultura judaica era o toque do... Deixa eu te explicar aqui rapidamente. Era o toque do abrir e fechar de olhos. Era o toque do pôr do sol. A festa começava, né, no início e ela tinha que terminar no pôr do sol do segundo dia. Isso é muito importante. Tem hora para... Com Deus é assim, tem hora para começar e tem hora para terminar. Começa com toque e termina com toque. Começa com toque forte
e termina com um toque mais forte ainda. Muito bem. Então, veja só. O que eu estou querendo dizer para você que é cristão, para você que crê em Jesus, ninguém sabe o momento exato em que Jesus vai voltar, não é isso? Mas, vamos ver aqui uma coisa aqui. Vai abrindo aí em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios 15, 51, 52. Tá? Enquanto você abre aí, deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que a última trombeta era tocada no final da festa, né? Que era o toque do abrir e fechar de olhos, ou seja, o toque do pôr do sol. Não sei se você já viu o pôr do sol, né? Quando o pôr do sol é quando termina o quê? A tarde e começa o quê? Começa a noite, não é isso? Mas você sabe exatamente quando é que vai começar a noite? Você está lá, de repente você está vendo, o sol está se pondo, né? No pôr do sol, de repente começa a noite. Na verdade, você não sabe o exato momento da troca do dia para a noite. Quando foi? Eu que morei na praia há muito tempo, eu gostava de surfar, então, e eu surfava até uma certa hora, e quando o sol estava se pondo, já começava a escurecer, então, eu, de repente, estava lá na praia do Leblon, aí o sol se pôs, mas ainda estava claro, de repente escurecia, de um minuto para... Ou seja, a troca do dia para a noite, a gente não sabe exatamente. Foi isso que Paulo quis dizer, usando a expressão de Jesus também. Eu pedi para você abrir em 1 Coríntios 15 e vamos ler aqui agora, porque Paulo usou a cultura judaica, porque ele era judeu também, escreveu para judeus, então eles entendiam isso, mas a gente não entende. Ele diz assim: eis aqui vos digo o mistério. Tocou uma trombeta lá, né? Na verdade, nem todos dormiremos ou morreremos, mas todos seremos transformados. No momento, olha aqui, no momento, num abrir e fechar de olhos. Por que Paulo usou? Isso era uma expressão idiomática. Ou seja, ele estava falando, como no pôr do sol, entre a tarde e a noite, ele usou uma expressão que os judeus entendiam. Mas qual é o exato momento? Só Deus, só o Pai é que sabe. Ele diz, ao ressoar da última trombeta, isto é, a última trombeta que era tocada no final do dia, da tarde. Por que você está falando isso, Paulo? Porque Paulo estava escrevendo, o povo já conhecia a cultura judaica. Ele diz, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, ou seja, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Quem diz, não, o arrebatamento da igreja é iminente. Qualquer hora Jesus pode... Não pode qualquer hora. Não pode, não, mas já está aí, vai ter a guerra do ping-pong, eu chamo ele de ping-pong. Que cara é um ping-pong lá da Coreia do Norte. Com o Trump, vai sair a terceira guerra, Jesus vai voltar rápido. Não vai. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas que ele vai voltar numa festa das trombetas, ele vai. Mas em que toque? Como ele disse, ao ressoar da última trombeta, no que momento? Só o Pai sabe, calma. Ele diz, uma coisa eu sei, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, arrebatados como a noiva do Senhor. O último toque era o toque de quê? Do pôr do sol. Eu tenho 15 minutos, 10 minutos para terminar. Abra agora em Mateus. Eu estou jogando muita coisa, muitos textos, mas você tem que parar depois e diante do Senhor e dizer, ó, quando a gente ouve uma palavra dessa, você tem que, aliás, qualquer palavra, você tem que dizer, Senhor, caramba, será que eu estou preparado
para quando tocar a última trombeta, será que eu vou ser transformado? Porque eu vou te mostrar que tem muita gente que vai ouvir, mas não vai. Bom, deixa isso para lá, eu não quero agora entrar nisso. Eu quero usar palavras do próprio Jesus. Mateus 24, 36 a 39. Ele disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Jesus tinha que falar, ele estava com a cabecinha dele, a mente dele, ligada na festa das trombetas. Ninguém sabe, ele estava falando para os discípulos, nem os anjos dos céus, nem o Filho, nem ele como Jesus na carne, ele não sabia. Ele era ali o Filho de Deus. Senão o Pai, pois assim como foi nos dias de Noé, também ele começa a dar as dicas de como vai ser o ambiente aqui na terra. Como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, viram, cadê Noé? Senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Olha só a expressão. Daquele dia e hora, Jesus usou a expressão que o povo judaico já sabia. Ela referia-se a... Jesus estava dizendo, sabe de uma coisa? Eu vou voltar na festa. Lembra que era uma das características aqui, ó? Foi a última, o dia que ninguém... O Yom HaKezé, o dia escondido. Eu comecei no início falando sobre a ligação que existe dos diferentes nomes com a festa. É o dia de que ninguém sabe o dia e nem a hora. Que dia é na festa da trombeta? A festa das trombetas tinha 2 dias. Podia ser, mas ele disse, né? Ele disse, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, tinha que aparecer a lua nova, porque quando Jesus voltar, vai começar um mundo novo. Olha a ligação. A festa das trombetas, ela era chamada também a festa daquele dia e hora que ninguém sabe. Conclusão, meu amigo. Eu não sei em que festa de que ano será. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu sei que vai ter uma agora. Mas o povo judeu não sabe. Eu sei que Jesus só vai voltar depois dos 7 anos de tribulação e tal, isso, aquilo. Não vai ser nessa. Mas vai ser numa festa das trombetas nos próximos anos. Mas eu tenho mais adiante, eu vou explicar que sim. Se você crescer e amadurecer, eu não quero... Eu tenho 3 minutos para acabar. Eu quero dizer que nessa festa das trombetas, se você já está preparado, pode haver um arrebatamento secreto sim. Eu vou provar, tá? Mas aquela em que Jesus vai voltar, né? E dos céus com os anjos e tal, e arrebatar todo mundo, essa vai ser aquela, assim como o Oriente, né? Dista do Ocidente, como um relâmpago, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas ao mesmo tempo também nós sabemos que Jesus disse que 2 estarão no campo, um será tomado e o outro não. Ué, então peraí. Então tem coisas diferentes acontecendo. Mas isso, como eu disse, eu só tenho agora 2 minutos. Eu vou explicar nas próximas... Essa série vai ter mais de 20 aulas, ok? Essa foi a 2ª aula. Eu estou mostrando a parte judaica, né? E das festas das trombetas, já comecei a aplicar hoje com o que Paulo falou. Eu vou pegar várias parábolas de Jesus que ele se refere a isso. A festa das trombetas, ela é tremenda. Será, então, num dia que ninguém sabe. Muito bem. Eu termino aqui agora e já quero preparar você para a próxima aula, que vai ser no próximo domingo. Hoje é dia 3, domingo dia 3, domingo dia 10.
às 18 horas, eu vou falar sobre como vai se chamar o casamento judaico, como era a tradição e os costumes judaicos na época de Cristo, porque hoje o costume do casamento judaico, com a modernidade, já mudou muita coisa, não é a mesma, você não pode se guiar pelo casamento de hoje. Eu sei que você sabe que nós somos a noiva de Cristo, não é isso? Quem é o noivo? É Cristo. Então, tá, eu sei, o noivo vem buscar a noiva. Quando? Eu já te dei uma dica. Ninguém sabe o dia. Vai ser na festa das trombetas, que é o dia de que ninguém sabe o dia nem a hora, porque só o Pai sabe. Mas olha, eu vou te mostrar que você tem que saber, não o dia e a hora certa, não importa. Você tem que estar se preparado para ela, porque se você não tiver, um será levado, o outro vai ficar, né? Outros, porque logo, lembra uma característica da festa das trombetas? Vai ter um juízo depois disso. O noivo vai ver como é que está a minha noiva. Quando eu der a próxima aula, domingo que vem, você vai entender como era o casamento judaico e aí você vai realmente entrar, vamos, como diz o brasileiro, no espírito da coisa. Ok? Então, 1 hora de aula tá bom hoje. Né? Hoje eu proibi todos os alunos de ficarem quietos. Ninguém pode falar nada. Para que a gente possa aproveitar mais. Eu sei que você tem muitas perguntas. Mas como eu disse, isso aí vai dar pano para as mangas. Mas com certeza, olha, nós já estamos no princípio das dores. As coisas estão difíceis. Se você quer gastar o seu tempo ouvindo estas aulas com base, com consistência, com base bíblica, esse é o nosso ministério. Tem muita gente fazendo isso de maneira correta também, mas você vai ter que pesquisar. Mas já que você está com a gente, continua aqui, porque naquele dia você vai agradecer ao Senhor por ter ouvido estas palavras e você ter sido preparado a tempo. E eu vou te dizer uma coisa honestamente, não tem muito mais tempo não. Não tem. Eu vou terminar orando e dizendo que em nome de Jesus, o Senhor vai colocar coisas maravilhosas dentro do teu coração hoje. Ele vai te dar, vamos dizer assim, ele vai puxar a tua orelha para que você possa buscá-lo acima de tudo. Ok? Então vamos lá, põe a mão no seu coração e vamos pedir, ó Senhor Jesus, glória ao teu nome, porque as coisas que estão encobertas, o Senhor está revelando nesses últimos dias de uma maneira mais clara, mais evidente. E eu quero, Senhor, que apenas aqueles que já estão se preparando, que possam ouvir estas palavras, e poderem se preparar, porque como nós lemos, Paulo diz que no ressoar da última trombeta, a trombeta de Deus vai tocar, e os mortos vão ressuscitar e os vivos serão transformados. E ó Deus, é isso que nós queremos. Portanto, ó Pai, abençoa neste momento. Quem está me ouvindo, seja num carro, na internet, num hospital, num presídio, não importa se a situação que ele está agora é uma situação difícil, o que importa é que todos nós seremos livres deste mundo maligno e vamos começar um mundo novo contigo, porque tu és o nosso noivo querido, que vem buscar a sua noiva, que está se preparando. Pai, eu abençoo a vida de cada um. Eu abençoo a família de cada um e tenho certeza, Jesus, que algo novo foi acrescentado no coração de cada jovem, de cada senhor, cada idoso, cada senhora, enfim, cada pessoa que está neste momento, ó Pai, ouvindo do céu através desta palavra que nós apenas estamos semeando. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque tu estás abrindo os nossos olhos para que possamos ver a verdade do fim dos tempos. Em nome de Jesus, tenha um domingo abençoadíssimo. Tenha uma semana abundante e aguarde até o próximo domingo, porque o Senhor
no nome poderoso dele, ele vai falar mais ainda no teu coração. Se você crê nessa palavra, digo, pastor, eu recebo em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo, em nome do nosso Pai, que planejou tudo isso. Eu recebo essa palavra, por isso eu digo amém, amém, amém. Estaremos nas redes sociais durante toda a semana. Vamos colocar outras séries no Facebook. E se você quiser, acesse o canal do YouTube, playlist Missão do Farol, um alerta para o povo de Deus. E já vamos colocar lá, já está a primeira aula, a segunda vai estar lá e assim por diante. Então, fica o meu beijo, meu abraço para você. E olha, prepara-te, ó Israel, Israel de Deus, para te encontrares com o teu Deus. Palavras de Amós. Um beijão e até a próxima.